milionário solitário. Contrata uma mãe solteira e ela leva seu bebê para o trabalho. Ele faz algo que ninguém esperava. O vento frio da manhã cortava o rosto de Camila enquanto ela subia a longa estrada de paralelepípedos que levava à mansão de Leonardo Vasconcelos. O lugar era um verdadeiro palácio. Portões altos de ferro, jardins impecáveis, uma arquitetura que misturava o clássico e o moderno. Mas para Camila, aquilo não passava de mais um local de trabalho. Ela segurava firme seu bebê, Enzo, de apenas 8 meses, enrolado em um cobertor azul desbotado. O menino dormia profundamente, alheio à apreensão que tomava conta da mãe. Ela ainda não conseguia acreditar que havia sido contratada. Era um milagre, um golpe de sorte. Ou talvez apenas o capricho de um homem que parecia distante de qualquer emoção humana. O portão eletrônico se abriu sozinho. O coração de Camila disparou. Ela nunca havia trabalhado em um lugar assim. Estava acostumada a casas modestas, apartamentos pequenos, lugares barulhentos. Mas ali, tudo era silêncio e imponência. Na porta principal, uma governanta a aguardava. Era uma mulher rígida, de cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Você é a nova empregada? Camila assentiu. E trouxe um bebê. O tom não era de surpresa, mas de desaprovação. Camila já estava acostumada com esse tipo de reação. Eu expliquei na entrevista que não tenho com quem deixá-lo. A governanta a observou por alguns segundos, depois apenas virou-se e começou a caminhar. Siga-me. O Sr. Vasconcelos quer falar com você antes de começar. Camila respirou fundo e entrou. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Os lustres pareciam feitos de cristal puro. Os tapetes eram espessos. Os móveis tinham um ar sofisticado, como se cada peça tivesse sido escolhida com cuidado. Mas ao mesmo tempo, havia uma frieza no ambiente, um vazio quase sufocante. A governanta levou Camila até uma enorme sala de estar, onde Leonardo Vasconcelos a esperava. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, vestido de forma impecável, mas sua expressão era impassível, quase indiferente. Você chegou no horário, isso é um bom sinal. Camila assentiu, ajustando o Enzo nos braços. A governanta, Dona Marta, vai lhe explicar suas funções. Quero a casa impecável, nada de barulho, nada de distrações. Entendido, senhor. Ele estreitou os olhos. Leonardo, não gosto de formalidades. Camila engoliu seco e assentiu. Certo. Leonardo. Ele lançou um último olhar ao bebê, que ainda dormia tranquilamente, e então fez um gesto para que ela fosse. As primeiras horas foram exaustivas. Dona Marta não pegou leve, deu-lhe um avental, uma lista de tarefas e simplesmente esperou que ela se virasse. O Sr. Vasconcelos gosta que tudo esteja impecável antes das 5 da tarde. A cozinha precisa estar organizada, os banheiros desinfetados, os quartos arrumados. Se houver algum barulho que o incomode, será sua responsabilidade. Camila apenas assentiu. Ela faria qualquer coisa para manter aquele emprego, mas o desafio era outro, trabalhar enquanto cuidava de Enzo. A cada meia hora, o bebê acordava e chorava. Camila largava a vassoura, corria para embalá-lo nos braços, cantarolava baixinho para acalmá-lo. Às vezes funcionava. Outras vezes, ele chorava alto o suficiente para ecoar pelos corredores luxuosos da mansão. O coração de Camila apertava. Ela sabia que Leonardo não gostaria daquilo. E no meio da tarde, sua intuição se confirmou. O som de passos firmes no mármore ecoou pela casa. Leonardo apareceu na cozinha, o olhar afiado como lâmina. O que está acontecendo? Camila congelou. Ele só está incomodado, mas eu já vou acalmá-lo. Leonardo passou a mão pelo rosto, como se estivesse perdendo a paciência. Era a primeira vez que ele demonstrava qualquer emoção além da indiferença. Não posso trabalhar com esse barulho. O medo tomou conta de Camila. Seria demitida no primeiro dia? O que faria então? Para onde iria? Me perdoe.
Eu vou dar um jeito. Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo. Seu olhar não estava mais focado nela, mas sim no bebê. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Me dê ele, Camila arregalou os olhos. O quê? Eu disse para me dar o bebê. Ela hesitou. Leonardo Vasconcelos, o bilionário distante e solitário, queria segurar seu filho, mas diante da firmeza no olhar dele, ela entregou Enzo com cuidado. Leonardo pegou o bebê de maneira desajeitada, como se não soubesse o que estava fazendo, mas para a surpresa de todos, assim que ele o segurou, Enzo parou de chorar. O silêncio preencheu a cozinha. Camila olhou, perplexa. Dona Marta observava com os olhos arregalados. Leonardo apenas ficou ali, olhando para o bebê com um brilho diferente nos olhos, e sem que ninguém percebesse, naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Leonardo segurava Enzo com um cuidado inesperado, como se o pequeno fosse feito de cristal. O choro havia cessado, e o bebê agora apenas observava o mundo com seus olhos grandes e curiosos. Camila não conseguia desviar o olhar. Era surreal ver aquele homem tão frio e inacessível, segurando seu filho como se fosse algo precioso. Dona Marta, a governanta, também observava a cena com um misto de espanto e curiosidade. Nunca, em todos os anos servindo Leonardo Vasconcelos, ela o havia visto segurar uma criança. Camila se aproximou com cautela. Acho que já posso pegá-lo de volta. Leonardo, no entanto, não entregou Enzo imediatamente. Seu olhar estava distante, perdido em algo que só ele via. Eu sempre quis ser pai. A frase pegou Camila de surpresa. Ela jamais imaginaria que aquele homem tinha um sonho tão humano. Ele suspirou, como se estivesse se forçando a continuar. Mas nunca tive essa sorte. O silêncio foi denso. Camila sentiu que estava ouvindo algo que quase ninguém sabia. Eu sou estéril, Leonardo revelou sem rodeios. Descobri quando tinha 27 anos, depois de algumas tentativas frustradas de construir uma família. Camila prendeu a respiração. Eu nunca tive irmãos. Sempre fui filho único. Meus pais morreram há anos. Tudo o que me restou foi o trabalho e o silêncio desta casa. Ele então olhou para Enzo, que agora brincava com os botões do seu terno. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, mas era um sorriso triste, quase resignado. Eu tentei casar algumas vezes, mas todas as mulheres que passaram pela minha vida queriam apenas o que eu podia oferecer financeiramente. E quando descobriram que eu não podia ter filhos, elas foram embora. Camila sentiu um nó na garganta. Ela sabia o que era ser abandonada. É horrível quando alguém parte e te deixa sozinho, ela murmurou. Leonardo levantou os olhos para ela. Algo no tom de Camila indicava que ela também carregava feridas profundas. E o pai do Enzo? Ele perguntou, com uma curiosidade que parecia mais pessoal do que profissional. Camila desviou o olhar. Era um assunto que ainda doía, mas que ela havia aprendido a esconder. Ele não quis saber do bebê. Assim que descobriu a gravidez, desapareceu. Leonardo estreitou os olhos. Canalha! Camila soltou uma risada seca. Pior do que isso. Meses depois, descobri que ele já era casado e tinha outra família. Leonardo ficou em silêncio por um momento, assimilando a informação. E você? Nunca tentou voltar para ele? Camila o olhou com firmeza. Nunca. Eu não aceito ser um erro ou um segredo na vida de ninguém. Escolhi viver minha vida com o meu filho. Leonardo sentiu um estranho respeito por aquelas palavras. Camila tinha força, uma força que ele admirava. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era um entendimento silencioso entre duas pessoas que, de formas diferentes, foram rejeitadas pelo destino. Enzo soltou um pequeno bocejo, os olhos começando a se fechar. E, para a surpresa de Camila, o bebê adormeceu nos braços de Leonardo.
Ela nunca tinha visto isso acontecer antes, e naquele instante, algo dentro de Leonardo Vasconcelos mudou para sempre. Naquela noite, quando Camila se deitou no pequeno quarto que lhe foi designado dentro da mansão, ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Leonardo Vasconcelos, o milionário frio e inatingível, não apenas havia segurado Enzo nos braços, como também revelou um lado que ninguém conhecia. Um lado vulnerável, um homem que um dia sonhou em ser pai, mas que teve esse sonho roubado pelo destino. Camila virou-se na cama, ouvindo a respiração tranquila de seu filho. Ela não podia se permitir criar expectativas. Leonardo era seu patrão, nada além disso, mas por alguma razão sentia que algo estava diferente. Na manhã seguinte, Camila acordou sobressaltada com o som de gargalhadas ecoando pelos corredores da mansão. Era uma risada que ela não reconhecia. Ela se levantou rapidamente e saiu do quarto. O que viu a deixou sem palavras. Leonardo estava sentado na mesa do café da manhã, com Enzo no colo. Mas o mais surpreendente não era isso. Era o fato de que ele estava rindo. A governanta, Dona Marta, assistia à cena de braços cruzados com um sorriso travesso nos lábios. O senhor Vasconcelos agora acorda cedo e rouba bebês alheios, ela provocou. Leonardo, que segurava Enzo de um jeito desajeitado, apenas deu de ombros. Ele começou a chorar de madrugada. Eu estava acordado. Resolvi pegá-lo para dar uma volta pela casa. Camila piscou, confusa. Você pegou o meu filho no meio da noite e saiu andando com ele pela mansão? Bom, tecnicamente foi Dona Marta que o pegou e me entregou. A governanta riu. Achei que fosse divertido ver o patrão bancando o pai de primeira viagem. Camila olhou para Enzo, que sorria encantado para Leonardo, brincando com a gravata do milionário. Ela não sabia como reagir àquela cena. Ele parece gostar de você. Leonardo sorriu de lado. Pelo menos alguém nesta casa gosta. Dona Marta arqueou a sobrancelha. Ora, patrão, todos aqui gostam do senhor, só tem medo. E você não tem? A governanta bufou. Eu já passei tempo demais nesta casa para ter medo de um homem que não sabe nem segurar um bebê direito. Camila não conseguiu conter a risada. Aquela troca de provocações parecia natural, como se, pela primeira vez, aquela casa estivesse cheia de vida. Os dias que se seguiram foram diferentes. Camila tentava manter o foco em suas obrigações, mas não podia ignorar que algo havia mudado. Leonardo agora parecia estar sempre por perto. Se Enzo chorava, ele surgia do nada, como se fosse um especialista em bebês. Se Camila estava na cozinha, ele aparecia para buscar café, coisa que, segundo Dona Marta, ele nunca fez antes. Até mesmo Dona Marta começou a se divertir com a situação. Certa tarde, enquanto Camila lavava a louça, Leonardo entrou na cozinha e se encostou no balcão. Você precisa de alguma coisa? Ela perguntou, estranhando sua presença ali. Ele cruzou os braços. Não posso simplesmente aparecer para ver como você está indo? Dona Marta, que estava na mesa separando frutas, riu alto. Se eu não conhecesse o patrão, diria que ele está interessado na nova empregada. Camila arregalou os olhos e Leonardo tossiu, desconcertado. Não seja ridícula, Marta. Ridícula nada. Faz 15 anos que trabalho aqui e nunca vi o senhor descer para a cozinha para nada. Agora aparece por qualquer motivo. Estranho, não acha, Camila? Camila tentou segurar o riso. Muito estranho. Leonardo revirou os olhos e pegou uma maçã da cesta de frutas. Vocês duas estão se divertindo às minhas custas, não é? Dona Marta piscou. O senhor precisa aprender a relaxar, patrão. Está começando a ficar humano. Camila balançou a cabeça, ainda sorrindo. Ela não sabia explicar, mas aquele lugar, antes tão frio, estava começando a parecer um lar. Uma noite, enquanto Camila terminava de dobrar algumas roupas no quarto,
ouviu um som suave vindo da sala de estar. Curiosa, foi até lá e encontrou Leonardo sentado no sofá com Enzo no colo. Ele balançava o bebê de leve, murmurando algo baixinho. Camila sentiu o coração apertar. Aquele homem carregava tanta dor e, ao mesmo tempo, tanta ternura. Você parece confortável segurando ele. Leonardo olhou para ela e deu um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu poderia ter sido um bom pai. Camila sentiu um nó na garganta. Talvez ainda possa ser. Os olhos de Leonardo brilharam por um instante, e sem que percebessem, algo estava crescendo entre eles. Os dias continuaram passando na mansão Vasconcelos, e algo se tornou inegável. A presença de Camila e Enzo havia mudado tudo. Antes a mansão era silenciosa, um reflexo do vazio na vida de Leonardo. Agora, risadas ecoavam pelos corredores. Brinquedos apareciam espalhados pelo chão da sala. E o milionário, antes um homem rígido e reservado, passava cada vez mais tempo perto daquele bebê e da mulher que o trouxe para sua vida. Era sutil. Pequenos gestos, olhares trocados, mas algo estava crescendo ali. Algo que ambos ainda tinham medo de admitir. Momento que ninguém esperava. Numa tarde ensolarada, Leonardo decidiu sair do escritório mais cedo e encontrou Camila na varanda, tentando dobrar um carrinho de bebê. Parece que está perdendo. A luta, ela bufou, já suando. Esse carrinho foi feito para testar minha paciência. Leonardo se aproximou e, sem dizer nada, tentou ajudá-la. Mas o mecanismo do carrinho parecia ter vida própria. Depois de várias tentativas fracassadas, ele cruzou os braços. Isso é ridículo. Como um simples carrinho pode ser tão complicado? Camila riu. Bem-vindo ao mundo das mães solteiras. Dona Marta, que observava tudo da porta, balançou a cabeça. 2 adultos contra um carrinho e ele ainda está ganhando. Esse é um dia histórico. Camila e Leonardo se entreolharam e caíram, na gargalhada. Era a primeira vez que Leonardo ria tão abertamente na frente dela. Depois de mais alguns minutos de luta, conseguiram finalmente dobrar o carrinho. Leonardo ergueu os braços triunfante. Vitória, parabéns, senhor Vasconcelos. Agora só falta aprender a trocar fraldas. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Eu nunca troquei uma fralda na vida. Dona Marta, divertida, deu um tapinha em seu ombro. Então, é melhor aprender. Porque pelo que eu vejo, esse bebê já te adotou como parte da família. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Família. Uma palavra que ele não ouvia há muito tempo, de um jeito que realmente fizesse sentido. Ele olhou para Enzo, que brincava com um mordedor. O bebê riu e estendeu os bracinhos para ele, e sem pensar 2 vezes, Leonardo o pegou no colo. Camila observava tudo em silêncio, seu coração batendo mais rápido do que deveria. Aquele homem estava se tornando parte da vida dela e de seu filho. Mas seria isso apenas um momento passageiro? Naquela noite, Camila teve dificuldade para dormir. Ela sabia que precisava manter seus sentimentos sob controle. Leonardo era um homem poderoso, um milionário. E ela, uma simples empregada doméstica, uma mãe solteira, seria tolice se permitir sonhar com algo impossível. Mas o destino parecia determinado a testar seus sentimentos. Por volta da meia-noite, o choro de Enzo ecoou pelo corredor. Antes mesmo que Camila pudesse se levantar, ouviu passos do lado de fora do quarto. Quando abriu a porta, encontrou Leonardo ali, já segurando Enzo no colo. Ele acordou chorando. Não queria te incomodar. Camila piscou, surpresa. Você ouviu ele chorar do seu quarto? Leonardo hesitou antes de responder. Na verdade, meu quarto fica longe, mas eu deixei a porta aberta, só por precaução. O coração de Camila se apertou. Aquele homem, que antes parecia inalcançável, estava cada vez mais envolvido na vida deles. Leonardo balançava Enzo suavemente, sussurrando palavras que Camila não conseguia ouvir. E então,
Algo aconteceu. Ainda segurando o bebê, Leonardo olhou nos olhos dela e em um tom mais baixo perguntou: Camila, você acha que algumas coisas acontecem na vida por acaso? Ela ficou sem palavras. Leonardo não esperou pela resposta. Apenas sorriu de leve, virou-se e voltou para seu quarto, ainda com Enzo adormecido em seus braços. E, naquele momento, Camila soube. Ela estava se apaixonando. O domingo era seu único dia de folga e Camila queria fazer algo especial. Enzo estava crescendo rápido e muitas de suas roupinhas já não serviam mais. Então, decidiu levá-lo a uma loja para comprar algumas roupas novas. Caminhou pelo centro da cidade até encontrar uma loja sofisticada e elegante. As vitrines exibiam roupas infantis de grifes famosas e por um instante Camila hesitou. Era um lugar luxuoso demais para ela, mas respirou fundo e entrou. Assim que passou pela porta, sentiu os olhares atravessados das vendedoras. Ela usava roupas simples, o cabelo preso em um coque improvisado e carregava Enzo no colo. Mal deu alguns passos na loja quando uma vendedora, uma mulher alta e loira, de expressão arrogante, se aproximou com um sorriso forçado. Acho que você entrou na loja errada, querida. Camila franziu a testa. Eu só queria ver algumas roupas para o meu filho. A mulher ergueu uma sobrancelha e a analisou dos pés à cabeça. Aqui vendemos roupas de alto padrão. Talvez seja melhor tentar nas lojas do outro lado da rua. Camila sentiu o rosto esquentar. Eu posso pagar, só quero ver algumas peças. A vendedora riu de leve e cruzou os braços. Minha querida, não quero ser rude, mas temos clientes mais apropriados para atender. Por favor, não toque em nada. O peito de Camila apertou. Ela foi tratada com desprezo tantas vezes na vida, mas aquilo doeu mais do que imaginava. Com um nó na garganta e sem querer causar mais constrangimento, saiu da loja apressada, segurando Enzo nos braços e sentindo os olhos marejados. Quando chegou à mansão na segunda-feira, seu humor estava diferente. Leonardo percebeu de imediato. Você está quieta hoje. Algo aconteceu? Camila tentou disfarçar. Foi só um dia difícil, mas Leonardo conhecia aquele olhar. Ele não deixaria passar. Camila, me diga o que aconteceu. Ela hesitou, mas então contou tudo. Como a vendedora a humilhou, como foi tratada com desdém, como saiu da loja se sentindo insignificante. Leonardo ficou em silêncio por um instante. Depois seus olhos escureceram de raiva. Amanhã você vai voltar lá, mas vai comigo. Camila arregalou os olhos. O quê? Não, Leonardo, não precisa. Precisa sim, ele a interrompeu. O dono daquela loja é um grande amigo meu. Eu quero ver se alguém vai ousar destratar você na minha presença. No dia seguinte, Camila mal conseguia esconder o nervosismo enquanto entrava novamente na loja, dessa vez ao lado de Leonardo Vasconcelos. A vendedora que a havia humilhado no dia anterior arregalou os olhos ao vê-lo. Senhor Vasconcelos, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um homem elegante surgiu de dentro da loja. O dono, Senhor Augusto, um amigo de longa data de Leonardo. Leonardo! Que honra te ver aqui! Leonardo sorriu de leve, mas seu olhar ainda carregava indignação. Meu amigo, eu soube que sua loja tem um problema sério. Senhor Augusto franziu a testa. Problema? O que houve? Leonardo indicou Camila. Ela esteve aqui ontem e foi humilhada por uma de suas funcionárias. O rosto de Senhor Augusto ficou sério imediatamente. Ele olhou para Camila e depois para sua equipe. Quem foi? Antes que Camila dissesse qualquer coisa, a mesma vendedora loira abaixou a cabeça, pálida. Fui eu, mas eu não sabia que ela era conhecida do Sr. Vasconcelos. Leonardo soltou uma risada seca. Então quer dizer que o problema não foi a cliente, mas sim o fato de eu estar envolvido? Sr. Augusto cruzou os braços e olhou diretamente para a mulher. Recolha suas coisas. Você está demitida. A mulher ficou em choque. O quê? Não!
Por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho filhos para sustentar. Camila olhou para Leonardo, que parecia satisfeito com a decisão. Mas algo dentro dela a fez dar um passo à frente. Ela sabia o que era passar necessidade. Espere. Senhor Augusto e Leonardo a olharam surpresos. Camila respirou fundo e olhou para a vendedora. Eu sei o que é ter filhos para sustentar e ter medo de perder o emprego. A vendedora engoliu em seco, lágrimas já se formando em seus olhos. Camila então se virou para o dono da loja. Se for possível, dê uma segunda chance a ela. Leonardo ficou em silêncio, analisando-a. Então, voltou-se para seu amigo. O que acha, Augusto? O dono da loja suspirou. Depois olhou severamente para a funcionária. Você teve sorte que essa mulher tem um coração bom. Mas se eu souber que tratou qualquer cliente mal novamente, estará fora. Entendido? A vendedora assentiu repetidamente. Sim, senhor. Eu prometo. Camila sentiu um alívio no peito. Ela não queria que ninguém passasse pelo que já passou. Leonardo, que observava tudo, sorriu de lado. Agora que resolvemos esse problema, quero que Camila escolha tudo o que precisar. Para Enzo, Camila arregalou os olhos. O quê? Não, eu não posso. Pode sim, ele a interrompeu. E vai, ela hesitou, mas então percebeu que ele não aceitaria um não como resposta. Naquele dia, Camila saiu da loja com sacolas cheias e o coração transbordando de gratidão. E ao olhar para Leonardo, soube que nunca mais o veria da mesma forma. Os meses passaram como um sopro, e a vida na mansão Vasconcelos nunca mais foi a mesma. Enzo crescia rápido, e com ele crescia também o vínculo que Leonardo e Camila construíram sem perceber. Já não eram apenas patrão e empregada. Eram uma família sem nome, sem definição, mas carregada de afeto. Leonardo se tornou parte essencial dos dias de Enzo. Sempre que voltava do trabalho, a primeira coisa que fazia era procurá-lo. Quando o encontrava, o menino corria de braços abertos, rindo, ansioso pelo abraço que já fazia parte de sua rotina. E Camila? Ela assistia tudo com um misto de alegria e medo. O medo de estar se permitindo demais. O medo de estar sentindo algo que não deveria sentir. Papai era um final de tarde tranquilo. Leonardo estava no jardim, sentado na grama com Enzo no colo, enquanto Camila os observava da varanda. O milionário segurava um carrinho de brinquedo e fingia que ele voava. Olha só, Enzo, esse carrinho aqui é um foguete, ele vai decolar. Enzo gargalhou alto encantado. Brum, vum. Leonardo fazia barulhos de motor e simulava curvas no ar, até que, sem aviso, Enzo segurou seu rosto com as mãozinhas pequenas, o olhou nos olhos e disse: Papai! Leonardo congelou. Seu coração parou por um segundo. Camila, que assistia de longe, levou a mão à boca, surpresa. Os olhos de Leonardo marejaram instantaneamente. Ele piscou, confuso, como se não tivesse certeza do que ouviu. O que você disse, Enzo? Sua voz saiu embargada. O garotinho sorriu inocente, sem saber o peso daquelas palavras, e repetiu desta vez batendo levemente no peito dele. Papai! Um nó se formou na garganta de Leonardo. Ele nunca havia sido chamado assim antes. Nunca teve um filho, nunca teve sequer a esperança de ter um. Mas ali estava Enzo, pequeno, puro e sincero, chamando-o de pai. Leonardo engoliu seco e o apertou contra o peito, fechando os olhos. Camila sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela sabia que aquele momento significava tudo para ele. Depois desse dia, Leonardo e Enzo se tornaram inseparáveis. A mansão, antes um lugar silencioso e frio, agora era preenchida por brincadeiras, risadas e pequenos acidentes engraçados. Certa vez, Camila encontrou Leonardo na cozinha coberto de farinha. O que aconteceu aqui?
Ela perguntou, segurando o riso. Leonardo suspirou, derrotado, enquanto Enzo batia palminhas no chão, gargalhando. Tentamos fazer panquecas, mas acho que subestimei o poder destrutivo de uma criança de 2 anos. E como diabos você conseguiu derrubar farinha na própria cabeça? Ele apontou para Enzo, que segurava um saco de farinha, completamente satisfeito consigo mesmo. Camila não aguentou e começou a rir. Leonardo a acompanhou e os dois ficaram ali, rindo juntos, como se fossem um casal. Mas não eram. Ainda não. Numa noite chuvosa, Camila foi até a sala procurar Leonardo e o encontrou no sofá, pensativo. "Você está bem?" perguntou, sentando ao lado dele. Leonardo demorou para responder. Então, olhou para ela e num tom baixo disse: "Eu nunca imaginei que um dia seria chamado de pai." Camila sorriu de leve. "Você merecia isso." "E muito." Mas ele hesitou, desviou o olhar por um momento, mas então respirou fundo e voltou a encará-la. "Camila, eu preciso dizer algo." Seu coração disparou. Leonardo aproximou-se levemente, sua voz mais suave, mais intensa. "Desde que você chegou aqui, minha vida mudou. Você trouxe luz para um lugar onde antes só havia sombras. Você e Enzo, vocês são tudo para mim." Camila sentiu o ar faltar. Ele estava confessando. "Eu me apaixonei por você, Camila." Ela sentiu o mundo girar. Não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Tudo o que sabia era que seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo ambiente. Leonardo ergueu a mão e tocou seu rosto de leve. "Diz que sente o mesmo. Diz que eu não sou o único que..." Camila não deixou que ele terminasse a frase. Num impulso, aproximou-se e o beijou. Foi um beijo suave no começo, como se ambos ainda tivessem medo de acreditar no que estava acontecendo. Mas então, Leonardo a puxou para mais perto, aprofundando. O beijo, segurando-a como se temesse que ela fosse desaparecer. Foi intenso. Foi a confirmação do que ambos já sabiam, mas evitavam admitir. Quando se afastaram, Camila estava ofegante e Leonardo sorria. "Isso foi um sim?" ele perguntou com os olhos brilhando. Camila sorriu, sentindo o peito transbordar. "Isso foi um sim." A partir daquele momento, a vida na mansão Vasconcelos se transformou em um conto de amor inusitado e sincero. Camila e Leonardo agora estavam mais próximos do que nunca, se tornando uma verdadeira família. As tensões que haviam se acumulado durante os meses anteriores desapareceram e uma nova conexão floresceu entre eles, algo profundo e duradouro. Mas, como todo amor que cresce de forma inesperada, também surgiram novos desafios, medos e inseguranças que ambos precisavam enfrentar. O amor em cada olhar a cada dia que passava, Leonardo se apaixonava mais por Camila. Ela não era apenas a mulher que cuidava de sua casa e de Enzo. Ela era sua companheira, sua confidente, e o vínculo deles estava crescendo de uma maneira única. Eles se entendiam sem palavras. Leonardo fazia questão de passar cada vez mais tempo com Enzo, aproveitando a chance de ser o pai que ele nunca foi. Ele o ensinava a andar de bicicleta, a jogar futebol e a construir castelos de areia no jardim da mansão. Enzo adorava estar com ele, e em todos esses momentos sentia-se seguro e amado, como nunca antes. Um domingo ensolarado, Leonardo e Enzo estavam no jardim, tentando ensinar o pequeno a andar de bicicleta. Camila observava, encostada na janela, com um sorriso no rosto. "Vamos lá, Enzo. Você consegue." Leonardo incentivava, com um sorriso encorajador. Enzo estava visivelmente animado, mas também um pouco inseguro, com medo de cair. Ele girou os pedais, mas acabou tropeçando e, caindo na grama, dando risada. Camila riu da cena. Ela percebeu pela primeira vez o quão especial aquele momento era para Leonardo.
Ele não era apenas um homem milionário, distante de tudo, mas sim um pai amoroso, que se importava profundamente com o filho que não era dele por sangue, mas sim por escolha. Leonardo olhou para Camila e sorriu, suas mãos sujas de grama e com os cabelos bagunçados. Ele tem os seus olhos, pensou, lembrando da última vez que se perdera nesse olhar profundo e sereno dela. Com o tempo, o vínculo entre eles foi se aprofundando, e a relação de Camila e Leonardo passou a ser marcada por gestos de carinho e cuidado mútuo. Camila, que antes se sentia insegura, agora sentia-se amada e respeitada. Havia algo mais na maneira como Leonardo a olhava, um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Era o tipo de amor que ela pensava nunca encontrar, o tipo de amor que ultrapassava as barreiras de classe, de passado e de medo. Certa tarde, enquanto estavam na cozinha, preparando o jantar, Leonardo ficou observando Camila enquanto ela cortava os legumes. Ele a via com um carinho imenso, como se ela fosse a coisa mais preciosa da sua vida. Camila, eu não sei o que faria sem você, disse ele com a voz baixa, mas sincera. Camila parou o que estava fazendo, surpresa pela intensidade de suas palavras. Ela o olhou nos olhos e por um instante sentiu seu coração bater mais forte. Leonardo, você nunca precisou de ninguém, não, começou a dizer, mas ele a interrompeu. Eu sei o que você vai dizer, mas eu preciso que você entenda. Ele colocou as mãos sobre as dela, sentindo o calor de seu toque. Você mudou a minha vida. Camila sentiu algo imenso crescer dentro dela, um amor que ela não sabia que ainda poderia ter. Ela olhou para Enzo, brincando na sala com seus brinquedos, e sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Aquilo não era um conto de fadas, era real. Era uma noite de inverno, quando Leonardo convidou Camila para uma conversa importante. Eles estavam sentados na sala de estar, com o fogo crepitando na lareira. Enzo já estava dormindo em seu quarto, e o ambiente estava acolhedor, com uma sensação de paz no ar. Camila, tem algo que eu preciso perguntar. Ela olhou para ele surpresa. O coração acelerou, mas ela não sabia o que esperar. O que foi, Leonardo? Ele respirou fundo, parecendo reunir coragem. As palavras estavam presas em sua garganta, mas ele sabia que tinha que dizer. Eu quero que você e Enzo fiquem comigo, para sempre. Camila olhou para ele atônita. Ela nunca imaginou que ele fosse dizer isso. Mas, Leonardo, você já fez tanto por nós. O que mais poderíamos... Ele a interrompeu gentilmente, pegando suas mãos com delicadeza. Eu não estou fazendo por vocês. Eu estou fazendo por mim, porque eu amo você, Camila, e eu amo Enzo. Vocês se tornaram tudo para mim. Ela olhou para ele, sentindo as lágrimas nos olhos. Aquela declaração foi tudo o que ela nunca imaginou ouvir. Sim, Leonardo, eu aceito porque eu também te amo. E nós formamos uma família. Aquele momento foi carregado de emoção. Leonardo beijou sua testa com a promessa de que o futuro que eles construiriam seria juntos, sem mais separações, sem mais medos. No dia seguinte, Camila e Leonardo passaram o dia juntos, com Enzo correndo pelo jardim, rindo como nunca. Eles brincaram, sorriram e pela primeira vez não tinham dúvidas do que estavam construindo. O amor entre eles não era algo simples, mas algo forte, que resistiria ao tempo. Enzo, vamos tirar uma foto da nossa família, Camila sugeriu. Sorrindo, Enzo correu até ela com seus olhinhos brilhando. Leonardo colocou os braços ao redor de ambos e com um sorriso sincero, Camila capturou aquele momento. Era um reflexo do que ela sempre sonhou. Uma família unida, construída não com sangue, mas com afeto e escolhas. O amor de Leonardo e Camila não precisava de mais palavras. Ele já estava ali, em cada gesto, em cada sorriso, em cada olhar. Vida na mansão Vasconcelos já não era mais a mesma.
A cada novo amanhecer, a presença de Leonardo, Camila e Enzo se tornava mais forte, mais sólida, e com isso, a certeza de que aquele era o início de um futuro juntos, com os corações entrelaçados em um amor que, apesar de ter surgido de forma improvável, floresceu com uma intensidade incomparável. O amor de Leonardo e Camila, que antes era apenas um sentimento incipiente, agora era palpável em cada gesto, em cada palavra trocada. Leonardo não imaginava que a vida poderia ser tão plena, tão repleta de significados profundos. Ele não sabia que seria possível, em algum momento de sua vida, sentir-se completo ao lado de alguém que chegou sem mais nem menos, trazendo consigo um filho que, com o tempo, se tornaria a razão de sua alegria. O pedido de casamento era uma noite mágica, com o céu estrelado sobre a mansão e o clima perfeito para celebrar a vida que finalmente havia se encaixado nos moldes de um sonho realizado. Camila estava no jardim com Enzo, ambos correndo e brincando, enquanto Leonardo observava a cena à distância, com um sorriso sereno no rosto. Ele tinha algo a fazer, algo importante, algo que ele não conseguia mais adiar. A governanta, Dona Beatriz, já era parte fundamental da vida deles, como uma avó para Enzo, uma confidente para Camila e uma amiga leal para Leonardo. Ela estava na varanda da sala, com a vista perfeita do jardim, quando se aproximou dele e disse: "Está na hora, não está?" Leonardo olhou para ela sorrindo. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. "Está sim, Dona Beatriz. É o momento certo." Enquanto isso, Camila e Enzo estavam próximos da fonte do jardim. A cena era de puro encantamento. Camila girava de mãos dadas com Enzo, ambos rindo, enquanto a água da fonte caía suavemente ao fundo. Leonardo se aproximou deles e, quando Enzo o viu, correu até ele dizendo com toda a energia de um menino de 2 anos: "Papai, olha, eu tô correndo." Camila parou sorrindo e sentiu o coração bater mais forte ao ver aquele pequeno ser com tanto entusiasmo. A vida deles estava completa. "Eu vejo, meu campeão, vai com tudo!" Leonardo disse, segurando Enzo no ar, fazendo-o dar voltas enquanto o pequeno ria, totalmente envolvido pela atenção e carinho de seu pai. Leonardo colocou Enzo de volta no chão e olhou para Camila, o brilho em seus olhos dizendo tudo o que ele sentia. Ela percebeu, antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. O olhar dele estava carregado de intensidade e de um sentimento que ela já reconhecia muito bem, mas que ainda não sabia como expressar em palavras. "Camila, Ele começou, mas pausou, respirando fundo. Enzo estava agora em seus braços, distraído com uma borboleta que passava, e Leonardo sabia que aquele momento não poderia ser mais perfeito. Ele se ajoelhou diante dela, o coração acelerado, o que fez Camila engolir em seco. O que ele estava fazendo? "Camila, você e Enzo mudaram a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível." Ele olhou para o rosto de Enzo, que estava se divertindo com a borboleta, e então voltou a olhar para ela. "Eu te amo mais do que palavras podem dizer. Eu amo o que temos, e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, cuidando de você, cuidando de Enzo." Camila sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Era o momento que ela esperava, mas não sabia como interpretar. Ela nunca imaginou que algo tão profundo pudesse acontecer com ela, alguém como ela, tão simples, tão de carne e osso, e não uma princesa em um conto de fadas. Mas ali estava Leonardo, com toda a sinceridade do mundo. Leonardo retirou uma caixinha de veludo do bolso de seu terno e a abriu, revelando um anel de noivado. Era simples, mas carregado de significado. "Camila, você aceita casar comigo e tornar nossa família oficial?" Camila não conseguiu conter as lágrimas, que agora corriam livremente por seu rosto. Ela assentiu sem palavras, mas com o coração transbordando de emoção. "Sim, Leonardo. Sim, eu aceito. Nesse momento,
Enzo, que parecia ter percebido a seriedade do que acontecia, abraçou as pernas de Leonardo e sorriu. Eu também amo você, papai. Os dias seguintes foram de pura celebração e alegria. A mansão estava repleta de convidados para uma pequena festa de comemoração. O que antes era uma casa vazia e cheia de ecos, agora estava cheia de risos, de crianças correndo, de música e principalmente de amor. Dona Beatriz, com sua experiência e sabedoria, estava ao lado de Camila e Leonardo, como sempre fora. Ela não podia estar mais feliz por vê-los juntos. Afinal, ela sempre soubera que o amor de Camila e Leonardo seria algo forte, algo que resistiria ao tempo. Camila e Leonardo passaram a planejar o futuro com um novo olhar. Agora eles não eram apenas patrão e empregada, não eram apenas um homem solitário e uma mãe dedicada. Eles eram uma família, e isso era tudo o que importava. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Camila e Leonardo trocaram votos, com Enzo segurando as alianças, sorrindo de orelha a orelha, como se já soubesse o quão importante aquele momento era. O final feliz e emocionante à cerimônia foi emocionante, mas o que realmente tocou os corações de todos foi quando Leonardo, na frente de todos, pegou Enzo e com a voz embargada disse: Enzo, você não é meu filho por sangue, mas é meu filho de alma e coração. E hoje, diante de todos aqui, eu te dou meu sobrenome e a minha proteção, Enzo. Sorriu chamando-o de papai, uma vez mais, e o mundo parecia parar. Era uma promessa de amor incondicional. Ao final do dia, quando a festa chegou ao fim, Camila e Leonardo estavam sozinhos no jardim da mansão, olhando para as estrelas. Enzo estava dormindo no quarto, em paz. Eu te amo, Leonardo. Camila disse com a voz suave. Eu também te amo, Camila. Ele a abraçou com força, sentindo o calor dela, como se nada mais importasse além daquele momento. E foi assim, com a promessa de um futuro cheio de amor, carinho e descobertas, que Camila, Leonardo e Enzo começaram uma nova vida. Uma vida onde, finalmente, o que mais importava era a felicidade que construíam juntos, em cada passo que davam, cada dia vivido e cada sonho compartilhado. O final feliz estava apenas começando.